Fala gurizada, vambora, vamos à atualização das informações do Internacional. Chegou a grande hora do resumo das informações do dia, os principais pontos do Internacional, as questões mais importantes, o Inter em campo amanhã, estreia de Mano Menezes. Como estão as coisas? Tu vai saber agora, porque chegou a hora do... Top 5! Os principais destaques do Inter. Solta essa vinheta. Vamos nessa então, gurizada. Em primeiríssimo lugar, baixa o aplicativo da OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo. Gurizada, é de graça, não custa 1 centavo. O melhor aplicativo de futebol para tu ter no teu smartphone. A OneFootball é o lugar onde eu acompanho todos os jogos ao mesmo tempo. Tu tá lá, vários jogos acontecendo brasileiro, precisa saber quando tá esse jogo e tal. Tu abre ali, tá tudo atualizado, atualização mais rápida, minuto a minuto, lance a lance, posse de bola, quem fez gol, quem tomou cartão, tudo. Tu coloca lá o time que tu torce, tá? Tu vai ser notificado. Sempre que tiver uma bomba do teu time, tu vai ser notificado. É de graça, não custa nada. Mas tu tem que baixar o aplicativo da OneFootball aqui por esse link que tá na descrição do meu vídeo, tá bom? Baixa por aqui. Vamos lá, gurizada. Primeiro assunto, o time titular do Internacional com alguns indicativos um pouquinho diferentes do que eu estava dizendo nos últimos dias. E eu quero conversar isso com vocês a respeito do jogo de amanhã contra o Fluminense. O sistema defensivo está definido. Daniel, Bustos, Moledo, Mercado e René, tá? Na abertura do meio-campo, o Gabriel possivelmente jogue com o Edenilson. O Edenilson recuperado de lesão na segunda função. Aí a linha ofensiva teria o Depena e o Maurício, estes certos. E aí do lado direito, ou o Wanderson ou o David. Wanderson fazendo a estreia e David voltando de lesão. Mas o Wanderson também está voltando de lesão. Por isso que é difícil cogitar os dois ao mesmo tempo. O Mano não colocaria no time 2 jogadores voltando de lesão. Teria sim uma substituição, 2 substituições certas no jogo, né? E o centroavante vai ser o Wesley Moraes, que vai ganhar sequência. Vai ganhar sequência. Aliás, o meu segundo assunto é sobre isso. Sobre a camisa 9 do Inter. O titular, o centroavante titular do Internacional. Porque todo mundo queria o alemão nesse momento. Todo mundo queria o alemão neste momento. Né? E o alemão não vai começar a partida. Vai começar o Wesley Moraes. O Inter acredita na recuperação do Wesley Moraes. Eu também queria que jogasse o alemão. Mas eu também admito que o Wesley Moraes não é ruim como está sendo. O Wesley Moraes está mal fisicamente. E o Inter acredita que a sequência lhe dará o retorno do seu futebol. Wesley Moraes é um jogador que tem as 2 últimas temporadas muito complicadas, com lesão seríssima, com muito tempo parado, com dificuldade para voltar. É um jogador que precisa da sequência para recuperar o seu melhor futebol. Esse jogador que não tem jogado nada, que nós temos visto, não é o Wesley Moraes. Senão ele não teria chegado ao Aston Villa na Premier League e não teria sido lembrado pelo Tite na seleção brasileira. Mas eu também queria o alemão. Mas é importante que vocês entendam essa situação como ela está acontecendo. Já que nós estamos falando de centroavante, tem um esclarecimento em relação ao tal interesse do Inter pelo Diego Costa, né? O Wagner Martins apurou informações importantíssimas a respeito. A verdade é que o Diego Costa foi oferecido ao Internacional, só que a preço de ouro. Foi oferecido, o Inter teria que pagar 6 milhões de reais de luvas e mais 800 mil de salário para o jogador, né? Aí tu vai me dizer o seguinte, mas paga esse valor para o Alan Patrick, paga esse valor para o Wanderson, por que não pode pagar pelo Diego Costa? Porque o Diego Costa é um ponto de interrogação, gente. Não adianta a gente lembrar daquele centroavante maravilhoso que jogou na Europa, em time de ponta, que fez gol em Copa do Mundo com a seleção da Espanha, que fazia gol a torto e direito no Atlético de Madrid. Esse jogador existe ainda, né? O Diego Costa me passa muito mais a ideia de ser um jogador daqueles jogadores em fim de carreira que quer começar a beliscar umas graninha boa para completar a grana que ganhou na carreira. Tanto que eles estão tentando agora botar ele nos Estados Unidos, que a gente sabe que lá é para ganhar dinheiro, né? Então, não me anima. Eu prefiro muito mais trazer o Brenner, São Paulo está no Cincinnati dos Estados Unidos, gastar dinheiro com ele do que com o Diego Costa. Pode ter certeza disso. Mais um ponto importante que eu queria tratar com vocês aqui. Ó. O assunto hoje é quase só centroavante, né? O Thiago Galhardo vai ser aproveitado? O Thiago Galhardo vai ser aproveitado no Internacional? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vou me contradizer, não. Só que eu tive que mudar de opinião. Há não muito tempo atrás eu disse, não quero mais nem ver na frente do Beira-Rio, né? Eu quero lembrar para vocês que no ano passado, a esta altura do ano passado, nós tínhamos o centroavante titular Yuri Alberto, o primeiro reserva era Abel Hernandes, o segundo reserva era Guerreiro e o terceiro reserva, ou seja, o quarto na hierarquia, era Thiago Galhardo. Eu não queria o Thiago Galhardo de volta, que eu acho um jogador médio que teve um grande momento. Agora, na atual condição, com as instabilidades que nós temos em relação à camisa 9,
o Thiago Galhardo serve. Pode ser aproveitado. E digo mais, tem até chance de ser titular. Eu tive que rever essa ideia diante da nossa atual circunstância. E uma outra coisa que eu acho importante tratar também, tem jogadores novos aparecendo no Internacional, né? E a galera não conhece. Eu quero falar um pouco sobre características aqui com vocês. Por exemplo, o Wanderson. Que posição joga o Wanderson? O Wanderson é ponta direita de velocidade. Ponta direita, tá? Essa é a posição do Wanderson. Jogador de velocidade, botar a bola na frente, velocidade. O Pedro Henrique é a mesma coisa. Só que o Pedro Henrique tem uma versatilidade de jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O Vitão é um zagueiro que joga pela direita, mas que pode quebrar um galho pela esquerda. Aliás, é um problema que o Inter tem, né? O Inter mandou embora Cuesta, João Félix, todos zagueiros pela esquerda, e perdeu o Kaique e não sabe o que fazer. Tanto que vai jogar o mercado amanhã. Enfim, só para vocês terem uma ideia mais ou menos dessas características. Beijo para vocês. Dá joinha, que tu não dá joinha. Te inscreve no canal, tu não tá inscrito. Tá bom? Até mais.